Vamos agora conhecer a história do Kiko, um jovem que nasceu com uma deficiência, já uma deficiência congênita, que não tem as duas pernas e não tem um dos braços. E mesmo com toda essa deficiência, enfrenta a sua vida com alegria, vive a sua vida com muita determinação, sem deixar de buscar os seus sonhos, de viver a sua vida, de trabalhar, de praticar um esporte, de namorar, enfim, viver plenamente a sua vida. Vamos conhecer um pouquinho dessa história de superação que é o Kiko. Hoje o programa Superação vai contar a história de Francisco Kess, ou melhor, a história do Kiko. Sou deficiente físico, não tenho os membros inferiores e o braço esquerdo. Mas isso não foi motivo suficiente para que ele deixasse de ser feliz. Quando eu nasci, foi um choque para a família, porque eu tenho duas irmãs mais velhas que não tem nenhum tipo de deficiência. Então eu acho que no começo foi um baque, como se fosse para qualquer pessoa. Mas eu creio assim que Deus dá a dificuldade, tem dificuldade, mas Deus dá a dificuldade para a pessoa certa. Então a pessoa às vezes reclama tudo, mas Deus sabe tudo como que vai ser lá na frente, que nem minha mãe sempre me apoiou em tudo que eu fiz. E o pessoal pensava que eu ia ficar só deitado, porque eu não sentava. Tinha o que, acho que um ano e meio, e pensavam que eu ia ficar deitado só. Tudo que eu fosse fazer eu ia fazer deitado. Tem uma foto minha eu deitado, e tem uma foto que é a primeira vez que eu fiquei sentado de pé. Até tem a minha irmã de boca aberta, porque todo mundo assustou, porque foi parte de superação, foi a primeira minha, sabe? Uma coisa que a turma pensava que eu ia ficar só deitado e eu sentei. Daí, nossa, a família ficou tudo assustada, né? Tanto é que foram lá, tiraram foto, tudo minha sentar. É bonita, a foto é bonitinha até. Bem antiguinha. Aos 14 anos, de uma forma pouco convencional, curiosamente, Francisco resolveu o seu problema de locomoção através de um skate. No começo você leva um pouco de receio, né? Por causa de estar em cima dele, equilíbrio e tudo. Na época o primeiro skate que eu ganhei, na época eu estava na quinta série. Acho que eu devia ter uns 14, 15 anos na época. E daí na época, olha para você ter uma ideia, tudo era caro antigamente, né? Tudo era caro, tinha algumas coisas que era impossível de você ter. Porque meu pai é motorista de ônibus, então sempre batalhou, nunca faltou nada. Mas tinha algumas coisas que era difícil. Eu era criança, né? Criança assim, adolescente, aquilo ali foi, né, coisa de outro mundo. E daí fui crescendo tudo, daí houve a necessidade, por causa do meu braço, de usar, né? Daí, nossa, facilita bastante, porque parte de chão molhado é uma coisa que facilita para mim, porque no caso se eu estiver andando sem ele e tiver um chão molhado, não dá para mim passar. Chuva, se estiver chovendo, eu posso sair com ele, eu posso sair do meu carro, porque na faculdade eu saio do meu carro, coloco ele no chão e vou para onde eu quero. Então dá um pouco mais de liberdade para você. Tem as limitações. Você não vai subir de skate uma escada, entendeu? Você vai ter que carregar ele. Mas por ser uma peça leve que dá para você usar, hoje em dia tem vários materiais que cada vez fica mais leve, né? E então isso daí facilita bastante e ajuda também na hora de transportar, né? Como todo adolescente que chega aos 18 anos, dirigir também fez parte dos seus planos. Eu fui para Campinas, passei pelo médico lá e teve uma dificuldade na parte de não ter o meu caso na instrução do médico lá. Que nem no meu caso não tenho a deficiência minha, não tinha na cartilha, entre aspas, do médico lá, que eles têm um manual com todo tipo de deficiência e o tipo de adaptação que vai ser feito.
Daí eu tive que ir atrás de um engenheiro que fazia adaptação. Com câmbio automático, direção hidráulica. Daí, no caso, foi feita uma adaptação, que é colocado uma prótese no toco meu, né? E essa adaptação ela é um sistema puxa-empurra. Então, se eu puxar, ele vai acelerar e vai fazer o carro andar. Se eu empurrar, ele libera o acelerador e começa a acionar o freio. Tudo que você quer fazer, você pode pegar o carro e ir. Não precisa ficar esperando os outros para levar você, sabe? Eu sou uma pessoa que muito histérica na parte de tempo, sabe? Os triciclos que eu tive sempre foi adaptado, nunca foi uma coisa assim que vamos na loja lá, vamos comprar, é boa. Sempre era peça de um, peça de outro e ia montando, sabe? Então na parte de quebrar, eu vivia mais na rua quebrado do que com o carro. Então essa parte estava bem sossegado, não tinha esse receio, né? A gente foi para Socorro, eu e minha namorada. Daí nós fomos andar de quadriciclo lá, fazer trilha, sabe? Nossa, é muito louco. Fazer trilha de quadriciclo, nossa, foi 2 horas de trilha. Foi lá em Socorro, mais para poder fazer raft, né? Daí a gente foi fazer raft, porque eu e minha namorada, a gente gosta muito dessas coisas de, sabe, sair um pouco fora da rotina, sabe? Daí a gente foi fazer raft, chegou lá, faltou 2 pessoas para completar o grupo. Daí, espera, a gente ficou acho que quase 1 hora esperando para fazer raft. Daí o cara falou assim, ó, não vai dar para fazer, tá faltando 2 pessoas. Daí tinha uns quadriciclos lá, daí ele pegou, fomos ver lá, conversar com o rapaz lá, porque daí o quadriciclo também precisava de um grupo, e só tava eu e minha namorada. Daí o cara falou assim, não, eu levo vocês. Daí fomos fazer 2 horas de trilha na serra lá, sabe? Nossa, muito gostoso. Parece que a hora que você volta, parece que, sabe, tira um peso da sua cabeça, do seu corpo. É muito legal. As dificuldades impostas pela vida nunca intimidaram Kiko. Na sua formatura, fez questão de entrar em pé. Foi uma coisa que eu já estava correndo atrás de pôr as próteses e tudo para poder facilitar, né? Porque a gente fala, deficiente não precisa de ajuda, mas sempre tem aquela limitação que você precisa buscar recursos para poder melhorar o seu modo de vida. E eu já estava correndo atrás da prótese, daí foi bem na época de formatura da faculdade. E daí, no caso, ninguém sabia de nada, eu também não fiquei comentando. E no dia da formatura eu entrei com a prótese, ninguém tinha visto nada. Nossa, o pessoal ficou abismado, porque tá acostumado comigo na faculdade, tudo andando de skate, tudo, e chega na hora lá, veio de beca, tudo, andando com uma pessoa praticamente, que a turma fala, normal, né, pela sociedade. Então foi aquele espanto, aquela choradeira, foi muito legal.